Eu quero fazer aqui, neste vídeo, abordar dois assuntos. O primeiro assunto é o seguinte, é porque ontem eu fiz um vídeo, ele vai sair daqui a pouco, às 9 horas. Foi um vídeo quando eu falei a respeito de Alexandre Moraes, que chamou a gente de imbecil. E ali por volta do minuto 4:28, 4:29, eu usei a seguinte expressão, que democracia às vezes é uma coisa irritante. Só que, assim, para não ficar uma coisa mal explicada, eu vou colocar exatamente o que é que eu quis dizer. Quando eu me referi assim, irritante, não é a ideia mesmo, a ideia original, a ideia brutal que tinha lá na Grécia Antiga a respeito de democracia. Quando eu falei assim, irritante, eu estava me referindo ao fato que aqui no Brasil, todo politiqueiro, canalha, patife, vagabundo, como Alexandre Moraes e outros por aí, ficam usando de tudo que é jeito a palavra democracia e pronto. E não é essa. O que eles falam não é aquela ideia que tinha lá no passado. Então é isso que eu chamo de irritante. É ver esses tais de lacradores, é ver esses caras aí, os jornalistas e outros por aí falando milhões de vezes, porque a democracia, por que a democracia, por que eu defendi a democracia, eu estava lutando pela tal da democracia. Então quando eu me referi assim e usei a expressão irritante, foi nesse sentido. Não é? Esses caras. Por outro lado, a ideia mesmo, a ideia original lá da Grécia Antiga, ela é muito boa, cara. Dá essa coisa de democracia, é muito boa. Mas, infelizmente, se perdeu por completo aqui no nosso país, principalmente de uns tempos para cá, porque o cara usa isso como se fosse para vender chiclete aqui na esquina, aqui no cruzamento, como uma coisa, enfim, banalizou-se essa coisa de democracia. Essa aqui é a expressão correta. Banalizou-se. Pronto. Segundo ponto é o seguinte. Na semana passada, aquele tal de Mula, ele se casou. E aí teve um evento, teve festa, teve uma série de coisas. O presidente Jair Bolsonaro, ele durante uma live, ele perguntou assim, ué, mas Lula não convidou nenhum pobre, não convidou nenhum morador de rua, não convidou nenhum MST, esses montes de MS, né, que a esquerda adora inventar por aí. Enfim, não convidou pobre para o casamento dele. É porque o presidente, ele não sabe o seguinte, é que Mula, ele retirou mais de 900 bilhões de pessoas da pobreza. É por isso que não tinha pobre lá, cara. Jair Bolsonaro, meu filho, você precisa ser um cara mais atualizado, rapaz. No primeiro governo de Mula, ali logo nos primeiros 10 dias, Mula retirou mais de 800 bilhões de pessoas da pobreza. Quando ele se casou na semana passada, não tinha pobre lá no só tinha ricaço, só tinha empresário, só tinha gente montada no dinheiro. Inclusive faltou espaço lá no lugar onde ele se casou para acomodar aquele montanheiro de Ferraris, porque havia mais de 300 bilhões de Ferraris lá e a rua ficou congestionada, não tinha espaço, porra. Como é que a gente vai guardar essas Ferraris todas? Então foi por isso que não havia pobre lá no casamento de Mula. E vale mencionar, né, que aquela tal da mulher lá que casou com Mula, ela realmente é uma corajosa, cara.
pessoa casar, acordar de manhã e olhar aquele bicho do lado ali, cara. Aquela cara de manguaça desgraçada. Cara, é muito corajoso, bicho. Muita coragem. Então, é isso aí. Dois vídeos, ou melhor, dois temas aqui rapidinho, só para fechar. Quando eu falei de irritação, não é democracia a mesma ideia, e sim a essa pataquada que existe atualmente aqui no Brasil. E respondendo ao nosso presidente, por que não tinha pobre no casamento de Mula? Porque Mula tirou mais de 970 bilhões de pessoas da pobreza na primeira semana de governo dele. Então não podia ter pobre lá, tá bom? É isso aí. Faça a gentileza, deixa aí seu gostei, dá uma força, dá uma moral. Hoje é domingo, excelente domingo para você, ótima semana para você. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.